Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar dando início no livro de Efésios. Efésios aí é uma região aí onde que Paulo aí pregou ali uma das igrejas, enfim, é uma carta destinada à igreja em Efésio. Entretanto, a carta aos Efésios também foi enviada a outras cidades romanas, como ele vai estar explicando aí, e nós vamos estar também tirando proveito aí para que o Senhor venha estar nos instruindo também através desta carta. Enfim, ele contém aí seis capítulos. O próprio Paulo escreve aí na mesma quase sequência ali de Gálatas. Enfim, ele vem trazendo ali a mesma narrativa no mesmo contexto aí da salvação em Cristo Jesus, que é só ele aí que pode nos dar vida eterna. Mas então, vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1, ele vai falar bem assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Efeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Enfim, dá para a gente analisar esse contexto que ele está falando que Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Enfim, antes da criação do mundo, Deus já escolheu eu, você que está ali vendo este vídeo, que está acompanhando esses capítulos da palavra que estamos lendo. Enfim, o Senhor nosso Deus já nos escolheu antes da criação do mundo, porque também lá em Provérbios ele fala, né, que Cristo se alegrava quando estava sendo feito ali a terra, enfim, estava sendo o homem também era quando estava sendo feito, Cristo se alegrava ali junto com Deus. Enfim, ele estava junto desde o início com o nosso Senhor. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor de sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Enfim, aí a gente vê que ele nos regenerou nele, ele nos deu a adoção de filhos através de Cristo Jesus. Enfim, dá para a gente entender que não tem outro aí que vai nos dar filiação com Deus a não ser Cristo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha aí que interessante, a nossa garantia em Cristo Jesus está no Espírito Santo, por isso que ele nos deu o penhor da garantia dele, por isso que quando ele vir nas nuvens buscar a sua igreja, ele vai levar os que têm o Espírito dele, caso contrário não esteja, não vai. Enfim, muitas pessoas falam que todos são filhos de Deus, mas a gente vê que é através do Espírito ali que nós somos adotados como filhos de Deus. Mas enfim, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram
Para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de vocês, o Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Enfim, ali a gente vê que nós temos uns olhos no coração, enfim, é com o coração que a gente enxerga o Senhor e não é com os olhos naturais que a gente consegue estar vendo. Enfim, o próprio Senhor fala dos olhos do coração. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Enfim, Cristo é o nosso pastor e a nossa cabeça, como está escrito. No capítulo 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, como nós vimos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 15, em Adão vem tudo morto, enfim, vem morto, tem que estar nascendo em Cristo, nos quais costumavam viver quando se guiavam pela presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembre-se de que quando anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos, incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Enfim, dá para a gente entender, quando não tem Cristo, não tem Deus no mundo, no nosso mundo interior, para entender desta forma. Não tem como ter Deus, como fala ali, nós não tinha nem Deus no mundo, os gentios, porque se nós também pararmos para pensar, a aliança era feita só com o povo de Israel, e o povo gentil que andava em volta, eles não tinham aliança ali que os patriarcas tinham. Enfim, hoje nós vivemos pela fé, já temos uma aliança em Cristo Jesus e estamos assentados também com ele ali nas altas regiões celestiais, como ele fala. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.
Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. No capítulo 3, por esta razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em outras palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Enfim, tanto ali ele fala como o próprio Israel ali. O próprio Israel são aqueles que crêem também, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, eles também são co-herdeiros também, assim como nós. Os que creem, são batizados em Cristo Jesus, entregam a vida a Ele, são herdeiros ali e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Neste evangelho eu tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Enfim, interessante a gente pensar que hoje nós temos o livre acesso com o Senhor. Ali a gente tem até um louvor que canta, né, que o véu que separava agora já não separa mais. Enfim, aquele véu que separava de Deus hoje não separa mais. Enfim, nós temos o acesso através do Espírito e através de Cristo Jesus. Por esta razão, ajoelho mediante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Enfim, Paulo aí faz uma oração aí pelos santos. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura da palavra e vamos continuando junto aí, estando lendo, vamos vendo o que o Senhor vai nos revelando a cada dia, como ele está falando aí sobre as regiões celestiais, que hoje, através do Espírito dele, ele colocou nós já assentado com ele. Enfim,
quem crê, quem tem fé em Cristo Jesus. Mas enfim, um grande abraço para vocês e até mais.